Ok? Pode começar? Pode começar. Tá. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Estamos aqui, queridos, entrando no ar em mais essa live aqui no nosso culto de terça-feira, às 19h30. E hoje eu espero que não haja interrupção na nossa transmissão. Nós já fizemos o contato lá com a SES, já aumentamos aqui a potência da internet nossa aqui. E eu acredito que vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor, tá? Seja muito bem-vindo, querido, nessa live, participando conosco desse culto de louvor e adoração. E com certeza, sabe, assim, Deus tem colocado uma palavra no meu coração que vai falar ao seu, tá? Com toda certeza vai trazer edificação, encorajamento, ânimo nesse tempo de grande desafio. Estamos juntos, irmãos, e louvamos a Deus pela sua vida, pela forma como os irmãos têm se posicionado nesse tempo. Eu sei que não é um tempo fácil, mas também eu sei que Deus ele traz estratégias para nós, não é verdade? É um novo tempo, é um tempo do agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou passar a palavra para a Ana, que vai estar conduzindo 2 cânticos conosco aqui, e logo após eu trarei a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém. A paz do Senhor para todos que estão aí assistindo. E eu queria te convidar nesse momento a estar declarando a soberania de Deus, amém? Porque nós cremos que no meio disso tudo, Ele continua sendo soberano, Ele continua no controle de tudo, por mais que pareça que as coisas não estão sob controle, mas para Ele sempre está, e Ele tem o controle de tudo, sempre vai ter, então eu acredito que a gente não precisa temer. Então, se você acredita nisso também, eu quero te convidar a declarar a soberania de Deus nesse momento, junto com a gente, aí onde você está, na sua casa, que você possa declarar essa verdade junto com a gente, amém? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos ainda adorar, queridos, com outro cântico, em nome de Jesus. Sido bom, tão bom pra mim.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, queridos. Nós vamos estar clamando ao Senhor, buscando a direção de Deus. Eu espero que você que está ligado conosco aí esteja lembrando do nosso clamor pelo mundo, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Tem sido um tempo glorioso, queridos. Aqui em casa nós temos feito isso em família. Aliás, nesse momento aqui nós estamos aqui em família. Estava a Ana aqui comigo fazendo louvor, a Helena está ali do lado intercedendo e João Pedro está ali também na técnica aí, nos ajudando, Então, queridos, nós glorificamos o nome do Senhor por esse tempo, por essa oportunidade, como os irmãos têm ouvido. Nós vamos orar agora, lembrando de estar orando pela família do Joander, do João. E eu quero deixar assim já de antemão um abração para todos os irmãos que estão sintonizados conosco. Sabe, muitos irmãos têm passado mensagens para mim durante o dia, expressando a saudade, E a gente fica assim, comovido com isso, Porque nós também estamos com saudade dos irmãos. Saudade de estar junto com os irmãos, tá? Então nós vamos orar agora. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos onde você está e rasgar o seu coração diante do Senhor. E nós vamos estar orando. Eterno Deus, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que faz. Tu és um Deus que age, Pai. Tu és um Deus que trabalha, Senhor Deus, a favor daqueles que te amam, Pai. E hoje nós estamos aqui reunidos, ó Pai, reunidos aqui como família na minha casa e reunidos como igreja nos diversos pontos da cidade, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, esteja tocando no coração de cada ouvinte, meu Deus, neste momento em que nós vamos ministrar esta palavra, Pai. Deus, queremos colocar diante do Senhor a família do Joander, de maneira muito especial o João, meu Deus. E pedimos que o Senhor vá de encontro, Senhor Deus, com a necessidade dessa família e trazendo cura e restauração sobre o João. Em nome de Jesus, Pai, queremos ouvir ainda um lindo testemunho do milagre que o Senhor operou. Nós te louvamos, ó Pai, e neste momento pedimos, fala o nosso coração, Deus, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, que é santo e poderoso. Amém e amém. Querido, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Abacuque, no capítulo 3, e nós vamos compartilhar uma palavra que se encontra a partir do verso 17. Abacuque, capítulo 3, eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, Você ir ao banheiro, tomar água. Não é assim que a gente faz lá na igreja, Depois do louvor, o pessoal corre lá no bebedouro, vai no banheiro, Alguém disse que se as pessoas tivessem sede, em casa igual tem na igreja, e faltava nas nossas casas, Na igreja parece que a sede é maior. Mas na verdade, irmãos, esse é um tempo para a gente estar meditando nessas coisas, A gente amar mesmo o Senhor e estar entregando o nosso coração diante dele,
E o Senhor, Ele é a fonte da água da vida, né? Ele é aquele que sacia, de fato, a nossa sede. Então eu espero que você tenha encontrado o texto aí de Abacuque 3 e nós vamos efetuar a leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos, este texto do profeta Abacuque é um termo muito propício, um tempo para nós meditarmos nesse texto, sabe? E é o que nós estaremos fazendo aqui neste momento, nesse tempo de crise, neste tempo de lutas, neste tempo de um desafio global, né, onde a crise do corona afetou, né, o globo, né, afetou todos os moradores da terra. E esse texto ele fala exatamente, ele traz algumas figuras que nós queremos falar sobre essas figuras com você, querido. E interessante que você vai perceber que o mundo tem sofrido algumas crises de tempo em tempo, algumas crises em partes isoladas, mas essa foi global. Em 1986 foi a tsunami, né? Foi Chernobyl, aliás. Em 86 foi a Chernobyl. E nós vimos que deixou, né, um estrago muito grande, deixou consequências que vão durar em algumas pessoas para sempre. Em 2004 que foi a tsunami na Indonésia, né, causando uma tragédia imensa e terrível. Fora os terremotos que nós ouvimos, os furacões e outras coisas que têm acontecido em alguns países isoladamente. Em 2001, né, o mundo inteiro assistiu o ataque nas Torres Gêmeas, né, e trazendo um grande constrangimento numa nação tão forte como os Estados Unidos, né, que tem uma força bélica muito grande. E hoje nós estamos aqui vivendo, querido, uma crise global, aonde um vírus tão pequeno, né, tão microscópico, tão difícil de ser visto, né, esse pequeno vírus, ele paralisou o mundo inteiro. Né, um ser tão aparentemente insignificante, mas trouxe agora uma instabilidade na economia do mundo. Né? Os países estão todos na expectativa do que vai acontecer, a Bolsa de Valores, diante de tudo isso que está acontecendo. Mas nós vamos perceber aqui que o profeta Abacuque, ele traz uma palavra dizendo, ainda que a figueira não floresça. Quando ele fala da figueira, querido, nós devemos lembrar de um texto em que o Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus 24, 32, ele diz o seguinte, olhai para a figueira, quando os seus ramos se renovam e quando as suas folhas brotam, está próximo o verão. Quando estas coisas acontecerem, está próximo a vinda do Filho do Homem. Então nós não podemos ignorar também, querido, ainda que nós sabemos que esta é uma pandemia, né? Mas é um sinal muito forte, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o mundo iria experimentar, né, de pragas, e esta é uma delas. Nós podemos acreditar que isso aponta, né, para a vinda do Senhor Jesus. Não queremos aqui dizer o dia nem a hora, porque a Bíblia não nos autoriza isso, mas nós podemos saber que os sinais estão apontando para isso, querido. A figueira, meu querido, ela aponta para a volta de Jesus, ela tem uma linguagem profética, e o texto fala, ainda que a figueira não floresça, né, ele fala que a alegria nossa deve permanecer. Mas ele usa uma outra figura ainda, e ele diz, nem haja fruto na vide. A vide, querido, é a videira. A vide produz uva, e uva produz vinho, suco de uva, sabe? E na Bíblia, o vinho, o suco de uva fala de alegria. Né? Nós vamos encontrar nas bodas de Caná da Galileia, quando o vinho acabou, houve murmuração, reclamação, acabou a alegria da festa, e Jesus transforma a água em vinho, querido, porque o Deus a quem nós servimos, ele transforma toda tristeza em alegria, ele tira toda a preocupação do nosso coração, querido. Em João capítulo 15, e a partir do versículo 1, Jesus ele fala o seguinte, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Toda vara que estiver ligada em mim produz muito fruto, e o Pai a limpa, para que possa produzir ainda mais. Olha, querido, que Jesus, ele fala da dependência que nós temos que ter dele, queridos. Quantas vezes nós somos independentes
Para pensar uma coisa, amados. Na nossa correria do dia a dia, alguém fez uma análise que um empresário, ele só tem 7 minutos por dia para ficar com a sua família, por causa da correria. Um grande empresário, por causa da correria que ele tem para os negócios, e alguns nem tempo tem para a família, mas agora tem que estar confinado dentro de casa com a sua família, não é verdade? Então, queridos, é tempo de nós aprendermos, é tempo de ensinamento, e Jesus, ele falou: eu sou a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e nós precisamos estar ligados em Jesus, que nós somos enxertados nele, que é a videira verdadeira, e a vida que é em nós vem do Senhor Jesus. A nossa segurança está nele, a nossa fé está nele, o nosso socorro vem dele, querido. Então, este é o tempo de nós confiarmos no Senhor de fato, de todo o nosso coração. Quando vier a apreensão, quando vier o medo, quando vier o receio, é tempo de nós sabermos que a nossa fé, que a nossa esperança e que a nossa confiança, ela está inteiramente depositada no Senhor, querido. Porém, Abacuque, ele continua dizendo, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. A oliveira produz azeitonas, e as azeitonas são levadas para o lagar, são prensadas, e elas são transformadas em óleo, em azeite. E azeite na Bíblia, querido, ele fala de unção, ele serve de alimento, mas ele serve também de unção, querido. Se você ler a palavra do Senhor, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: vós tendes a unção que vem do alto e a unção que ensina. Olha que coisa linda que o texto nos diz. Ele fala que ninguém precisa nos ensinar nada, porque nós temos uma unção que nos ensina. Sabe, nós temos a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina, ele nos faz ver toda a verdade, ele nos faz entender e compreender a verdade. Então este é um tempo em que nós precisamos desta unção. Ainda que, o profeta diz, ainda que falte óleo, ainda que falte o azeite, ainda que falte a unção, eu vou me alegrar no Senhor. Mas eu quero te falar, querido, que a unção, ela não vai faltar, porque em Isaías, no capítulo 10, verso 27, a Bíblia fala, querido, que acontecerá naquele dia que a unção tirará o peso do seu ombro e o jugo do seu pescoço. O Isaías está profetizando aqui da vida de Jesus, e está profetizando já também de que esse Jesus, ele iria partir deste mundo e enviar o Espírito Santo, e esse azeite seria derramado sobre toda a igreja, e quando esse azeite fosse derramado, o peso seria tirado do nosso ombro, querido, e o jugo do nosso pescoço. Nós podemos lembrar do Senhor Jesus lá em Mateus 6, ele diz o seguinte: vinde após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele fala o seguinte: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E ele fala para nós aprendermos dele, querido. Sabe, Jesus é a nossa referência, é o nosso padrão, é o nosso irmão mais velho, é o primogênito, é aquele que deu o exemplo para que nós possamos segui-lo, querido. Então, nós temos que parar e pensar exatamente no que o profeta diz. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que falte o azeite da unção. Nós podemos lembrar da viúva, lá de 2 Reis, no capítulo 4, a viúva que falou para o profeta: a tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. E o profeta manda ela ir buscar em casa vasilhas, não poucas, e ela vai, pega as vasilhas e traz, fecha a porta sobre si, e a Bíblia fala, querido, que ela foi chegando a vasilha e o azeite foi multiplicando. Ela foi chegando a vasilha e o azeite foi multiplicando. E chegou o momento que o profeta pergunta: cadê as vasilhas? Ela diz: acabaram-se as vasilhas e cessou-se o azeite, querido. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: as vasilhas somos nós, querido. Enquanto houver vasilha vazia diante de Deus, Ele pode derramar do azeite dele para encher as nossas vasilhas, com a graça dele, com o conhecimento dele, com a sabedoria do alto, querido. E nessa noite, o Senhor quer te encher desta unção maravilhosa, dessa unção que tira o peso de você, dessa unção que quebra o jugo, querido, que arranca o jugo do medo do seu pescoço, sabe, o jugo da preocupação é arrancado de nós, querido, porque esta unção está sobre nós, mesmo neste tempo de pandemia, querido. A unção é maior, a unção é mais, e ela nos capacita, querido. Mas o profeta diz mais,
ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos, os campos não produzam mantimentos, e os campos não produzam mantimento. É bom que você pare e pense neste momento comigo, querido, porque a palavra do Senhor, o salmista ele fala assim: eu já fui jovem e hoje sou velho, mas eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então pare e pense, querido. O texto diz que ainda que os campos não produzam mantimentos. Eu vi hoje, o Alexandre Garcia, um vídeo, ele falando o seguinte, que o que sempre sustentou a economia do mundo em épocas de crise foi a agricultura. Se você parar para pensar, tudo para, tudo entra em crise, o comércio entra em crise, né? Tudo entra em crise, mas a agricultura, querido, né? Ela por si, a terra por si, ela produz, a semente cai na terra, ela morre, e ela brota, e ela dá o fruto, querido. Não é? Então você planta um feijão, com 90 dias você colhe o feijão, não é verdade? Rapidinho a terra produz alguns mantimentos, o milho, o arroz, aquilo que nós não paramos para pensar, que o alimento que chega na nossa mesa vem do campo, vem da terra, querido. E o Abacuque ele fala, ainda que os campos não produzam mantimentos. Eu quero te falar, querido, que a terra continua produzindo, porque ela produz por si só. O campo continua produzindo mantimento, querido. Mas o profeta diz, ainda que ele não produza, a nossa alegria vai continuar. Então, meu amado, é importante que você pense nisso, não é verdade? É Deus quem nos dá o alimento. A terra, que nós somos feitos do pó da terra. A nossa essência vem da terra, por isso nós somos pó e voltaremos para o pó. Mas se você perceber, meu querido, que quando você está no campo, quando você está na roça, quando você anda descalço, e quando você colhe uma fruta na árvore, quando você vê a chuva caindo e as folhas verdes, isso traz alegria ao nosso coração. Por quê? Porque isso faz parte da criação e da natureza de Deus. Querido, eu quero falar mais. O profeta ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ovelha, querido, fala de quê? Ovelha, meu querido, ela fala de companhia e ela fala de provisão. A ovelha, ela produz a lã. E a lã, meu querido, ela produz o nosso agasalho, né, as roupas que nós vestimos. Se você ler no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, você vai ver o seguinte, que Jesus ele fala, olhai para as aves do céu, que não semeiam e não colhem, mas o Pai as alimenta. Depois ele diz mais, olhai para os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não tecem, contudo, Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles. Ou seja, quem faz o lírio ser lindo e belo, que ninguém consegue vestir como um deles, é Deus. Você acorda pela manhã e você vê os passarinhos cantando, as aves cantando felizes, sem preocupação. Os passarinhos nem sabem que tem coronavírus, irmãos. Sabe o que é isso? Eles não estão preocupados, eles estão cantando. E a Bíblia fala, Jesus falou para a gente olhar para os passarinhos. Esse é tempo de louvar a Deus, queridos. Esse é um tempo de glorificar a Deus. Glorificar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, mas glorificar a Deus em tempos de desafio, sabe? Eu por algum momento às vezes passou no meu coração, meu Deus, o que vai acontecer? E agora? A gente não tem mais reunião, como vai ser? Não é? E as despesas que a gente tem para poder pagar da igreja, não é? E os irmãos que não estão podendo trabalhar, o que será? Como vai acontecer? Mas de repente o Espírito Santo vem e traz uma luz, sabe? E abre os nossos olhos, que a nossa esperança não está neste mundo, que a nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está naquele que vive e reina para sempre. A nossa confiança está no Senhor Jesus, querido. E por isso nós estamos alicerçados, firmes na rocha que nunca se abala. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu querido, ele fala o seguinte, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Isso fala de quê, querido? De alimento. Não é verdade? Gado, você vai, se você come carne todo dia, um bife lá, porque um garrote morreu, uma novilha, né?
um boi, uma vaca, mas ainda que falte ovelhas, ainda que falte gado, querido, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, querido, ele fala que o motivo da alegria dele, ele fala assim, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então Abacuque está reconhecendo aqui que o motivo da nossa alegria, querido, é o fato de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que ninguém pode apagar. Jesus, ele falou o seguinte: as minhas ovelhas eu tomo nos meus braços e ninguém poderá arrebatar de mim, das minhas mãos. Sabe o que é isso, querido? Você está nas mãos daquele que tudo pode. Você está nos braços do autor do universo, querido. Aquele que derramou o seu sangue por você. Aquele que cobriu você com sangue precioso, que perdoou os seus pecados. Aquele que te arrancou do lamaçal do pecado e te trouxe para o reino do seu Filho amado. É aquele que também intercede por você diante do Pai, à direita de Deus. É aquele que enviou o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu querido irmão, né? O Abacuque, ele reconhece que a alegria dele é a salvação. Eu exulto no Deus que me salvou. E ele diz no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que é isso, querido? No Salmo 42, o salmista, ele fala o seguinte: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, Rei meu e Deus meu. Querido, quando o salmista fala que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, ele fala: minha alma suspira por ti. Aí eu comecei a pensar, como que a corça, ela suspira, ela anseia pelas águas. Imagine, querido, uma corça andando lá pelo seu habitat, e ela, de repente, ela vê que uma fera vem para pegar, para devorá-la. E de repente ela começa a correr. E a fera vai correndo atrás dela como presa. E ela vai correndo. E a corça vai correndo. E quando as suas forças vão diminuindo, essa corça, ela avista um ribeiro de água. E quando ela molha os seus pés nas águas, a sua força é redobrada, é multiplicada e ela ganha velocidade. E o inimigo fica para trás. Eu quero te falar, querido, que a nossa sede pelo Senhor tem que ser como a sede que as corças têm pelas águas. Quando nós, querido, bebermos da água da fonte da vida, a nossa força vai ser renovada, querido. O inimigo vai ser envergonhado. Meu querido irmão, eu quero renovar com você aqui, sabe? Não esqueça de orar. A campanha de oração pelo mundo, divulgue com os irmãos, com outros irmãos, de outras denominações, de outras igrejas, não importa, sabe? Vamos colocar o povo de Deus para orar, querido. O povo de Deus para estar clamando e buscando ao Senhor às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Em nome do Senhor Jesus, fica aqui este clamor pelos irmãos, queridos, sabe? Ainda que venham lutas, ainda que venham provações, sabe? O que Abacuque diz é o seguinte: ainda que falte a figueira, ainda que falte o azeite da unção, ainda que falte o óleo, o vinho da alegria, a videira, ainda que falte a oliveira, ainda que falte, ainda que a oliveira minta, ainda que falte o azeite da unção, ainda que falte o relógio de Israel, ainda que falte mantimento, querido, nos campos, nós vimos que os alimentos já estão subindo nos mercados, não é verdade? Mas nós sabemos que isso é temporário, é uma fase, não vai faltar alimento para ninguém, querido. E ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que aparentemente falte para nós roupa, que é proteção, o Abacuque, ele diz, o profeta Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. E eu nessa noite, querido, eu quero conclamar você a se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrar no Senhor. Sabe, você pode dizer assim: Deus, eu te louvo por esse tempo de pandemia, porque ainda que isso esteja assolando a humanidade, eu sei que o Senhor está cumprindo um propósito, querido. Hoje, vamos olhar para o lado bom, hoje nós estamos dentro das nossas casas, sabe? Amanhã é dia 25 de março, eu completo mais um aniversário, e amanhã eu não vou poder receber ninguém, nem um abraço de ninguém.
outro, mas nós podemos ligar um para o outro, podemos conversar pela rede social e abençoar a vida um do outro, querido. Então, como disse o profeta Abacuque, né? Ainda que nos falte tudo, o Senhor jamais vai nos faltar, querido. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, querido, para sempre. Amém? Que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar.